Paz e graça, irmãos. Chegamos aí a mais um livro da Bíblia, livro de número 56, a carta que Paulo escreve para Tito. Tito, que foi um companheiro de Paulo, que foi um ajudador e também era um jovem pastor, assim como Timóteo. Existem algumas semelhanças entre o que Paulo escreveu para Timóteo e o que Paulo escreveu aqui para Tito na sua carta. Se você pegar para ler essa carta de apenas 3 capítulos, de 5 a 7 minutos você conclui a leitura. É uma carta também chamada de carta pastoral, onde Paulo ele vai instruir o jovem pastor como lidar com as situações da igreja. Uma diferença entre Timóteo e Tito é que Timóteo ele foi levado a pastorear igrejas que já haviam algum tempo de existência, né? Mais de 10 anos pelo menos de existência. E Tito foi deixado em Creta para colocar em ordem as novas igrejas que haviam surgido. Então, fazendo uma leitura, a gente já consegue entender o objetivo da carta e quais os desafios que Tito tinha ali pela frente. Algumas verdades teológicas também são reveladas aqui. Paulo também combate aqui os falsos mestres, né? Os falsos ensinamentos que estavam tentando perverter a fé dos irmãos. E qual a importância, irmãos, da leitura de Tito para os nossos dias? É porque aqui está revelado as instruções de como a igreja deve ser conduzida. Então Paulo ele começa a sua carta se apresentando, falando que ele é servo de Deus, apóstolo de Cristo, chamado para promover a fé dos eleitos no pleno conhecimento da verdade. Então Paulo ele tinha um desejo que os irmãos, que aqueles que aceitavam a Jesus, fossem fundamentados, fossem enraizados na fé. Para que na prática de boas obras, na prática da piedade, possamos esperar a vida eterna, que será manifestada através da volta de Cristo. Paulo chama Tito de filho na fé, então Tito ele se converteu também pelo ministério de Paulo. E aqui logo no início, a partir do versículo 6, já no capítulo 1, ele fala das qualificações de um presbítero, de um ancião. Ancião e presbítero significam a mesma coisa. Eram pessoas escolhidas para administrar, para liderar as igrejas. E Creta aqui então era uma cidade grega, né? Uma cidade gentia, mas que tinham ali também líderes judaicos da circuncisão. Toda vez que Paulo se refere aqui à circuncisão, ele está falando de líderes judeus que são seguidores da lei de Moisés e que querem trazer costumes judaicos para a fé cristã. Paulo está dizendo, isso é desnecessário. A graça do Senhor Jesus, ela é suficiente para salvar. É a fé no Senhor Jesus que salva, que redime o homem dos seus pecados. Ele não precisa ficar guardando uma série de regras judaicas. E aí ele fala também que é preciso calar. No versículo 11, ele diz que é preciso calar esses falsos mestres. E aí, irmãos, no capítulo 2, ele fala como que deve ser o comportamento para com os idosos. Os idosos, na verdade, devem ser temperantes, devem ter domínio próprio, sensato, sadio na fé. As mulheres idosas também, elas devem ter um proceder assim, exemplar para com as novas, sendo exemplo para as mulheres mais jovens, não escravizadas a muito vinho. Então tudo indica aqui que as mulheres mais velhas aqui da cidade de Creta gostavam de entornar o caneco, né? Então, aqui no capítulo 2 ele vem dando uma série de instruções de como deve ser o comportamento dos idosos, das idosas, dos jovens e também daqueles que são servos. Capítulo 2, verso 9. Quanto aos servos, sejam em tudo obedientes aos seus próprios senhores, dando-lhes motivo de satisfação e não respondões. Não furtem, pelo contrário,
deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, o Salvador. Então, os servos aqui, né, em outras palavras, escravos, cristãos no primeiro século, eles deveriam dar um exemplo, eles deveriam ser obedientes, eles não deveriam responder aos seus patrões, eles não deveriam furtar, eles não deveriam roubar dos seus donos, eles deveriam ter um comportamento exemplar, fiel aos seus donos, para que através desse comportamento o nome de Deus pudesse ser glorificado, para que através desse comportamento a doutrina de Deus, ou seja, a prática de boas obras, fosse vista na vida daqueles servos ali, daqueles escravos. E aí Paulo continua dizendo, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Capítulo 2, verso 11. E verso 12 diz assim, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então a graça, ela se manifesta nos educando, ensinando que a gente precisa renunciar à impiedade, à prática da maldade e também às paixões mundanas, os desejos mundanos, os desejos da carne. E vivamos no presente século, ou seja, na era presente, que é um mundo, é um século já dominado pelas questões culturais do maligno, tudo aquilo que é pecaminoso, tudo aquilo que é libertino, tudo aquilo que é imoral, fazem parte deste século. Nós devemos viver de maneira justa, piedosa e de maneira sensata, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, a fim de nos redimir de toda a impiedade, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então a prática de boas obras deve ser uma constante da nossa vida, deve fazer parte da nossa prática de vida enquanto a gente aguarda a manifestação, o arrebatamento, a volta de Cristo. Sim, que será em poder e glória. Nós precisamos praticar o bem, porque Ele nos redimiu de toda a nossa iniquidade. E Ele está preparando um povo zeloso de boas obras, aqueles que são constantes na prática do bem. Capítulo 3 de Tito, ele vai falar sobre a questão dos governos, que nós devemos ser obedientes, prontos para toda boa obra e que devemos estar sujeitos às autoridades. Como Jesus disse, né? Dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. A gente precisa seguir as leis humanas, desde que essas leis não entrem em conflito contra a palavra de Deus. E aqui ele começa a dar uma série de conselhos, dizendo para que a gente não difame ninguém, mas sejamos cordatos, né? Sejamos cordiais com as pessoas, para com todos os homens. Nós que outrora éramos nécios, desobedientes, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiando uns aos outros, nós devemos ter um comportamento agora diferente, hospitaleiro, viver como pessoas sensatas agora, não dadas às paixões e aos prazeres, mas viver na prática de boas obras. Então ele ressalta bastante aqui a questão das boas obras, porque ele fala que em nós habita um Espírito Santo, que é o Espírito que nos regenera, que nos faz nascer de novo, que nos transforma. E ele derramou ricamente sobre nós, nos justificando e nos tornando herdeiros da vida eterna. Eu e você somos herdeiros de uma vida eterna, de um Deus bom, de um Deus poderoso. E nós devemos ser suas testemunhas fiéis aqui na terra. E aqui ele diz para que a gente seja solícito em toda boa obra. Nós devemos estar prontos para fazer o bem. Existe até um ditado, né? Faça o bem sem olhar a quem. E para o cristão é isso mesmo, a gente não deve escolher. Só que Paulo orienta também, principalmente os da fé. Aí aqui ele fala para evitar discussões, evitar intrigas, evitar
falatórios que não levam a nada, que não levam à edificação. E se alguém tenta causar divisão, se alguém tenta ensinar uma nova doutrina que a gente, pela Bíblia, sabe que é algo errado, que é algo assim, que vai contra as Escrituras, nós devemos evitar essa pessoa. Nós devemos evitar aquele que decide viver uma prática de pecado achando que está tudo bem. Aquela pessoa que vai causar divisão, aquela pessoa que não aceita a repreensão. Capítulo 3, verso 10. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabeis que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesmo está condenada. Essa é a orientação que Paulo dá para aquele que se desvia, para aquele que se torna rebelde, achando que está certo. Depois de repreender uma, duas vezes, deixa de lado. Evita essa pessoa, porque ela por si mesma já está condenada. Que nós possamos ter na palavra de Deus sempre a orientação para a nossa conduta cristã, e através dessas cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, a gente observa quais devem ser as qualificações dos líderes na igreja, e que a gente possa olhar para nós mesmos, se nós estamos tendo essas qualificações, porque aonde quer que a gente esteja, seja no trabalho, seja no meio dos nossos familiares, seja na igreja, né, seja na nossa vizinhança, a gente precisa apresentar essas qualificações de ser homens e mulheres de Deus, zelosos de boas obras, que evita falatórios, que evita contenda, e que aonde chega leva a luz de Cristo. Que Deus te abençoe e até a próxima.